Você também sabe que para participar do nosso programa aqui ao vivo, até às 20 horas, se dá através do envio de mensagens de texto. Então você, através do número que aí está na tela, 91228820, é um número que você poderá criticar, sugerir, tirar as suas dúvidas e com certeza estarei lendo as mensagens aqui ao vivo. Porventura aquelas que possivelmente não puderem ser lidas em virtude da pauta, dos informes, com certeza no próximo programa a gente lê, responde, que é até um respeito com o telespectador, além de responder, de solucionar, né, de dar a informação para aquele que está nos solicitando, também é uma maneira de registrar aqueles que fazem questão de participar. E esses que fazem questão de participar, na verdade, eles nos ajudam na construção do programa que vai ao ar aqui todas as sextas-feiras até às 20 horas e que a gente agradece com muito carinho e dedicação às pessoas que nos assistem, na qual eu mando um grande abraço aí para a Sônia, a esposa do Sérgio, a Sônia que trabalha na educação infantil, está sempre nos assistindo, quando a gente publica lá no Face a chamada para o programa, ela é a primeira ali a curtir, a comentar. Então, Sônia, um grande abraço para ti, para o teu esposo Sérgio, para sua filha, né? E obrigado pela audiência. Um abraço também a Fátima, né, professora lá da Darcy Ribeiro, que está sempre nos assistindo, que sempre ela está lá conosco no dia a dia na luta. A Fátima vai aparecer aí hoje nas nossas imagens, porque a Fátima participou conosco da reunião que tivemos com o secretário de Educação nesta quarta-feira pela manhã. Também quero deixar um grande abraço para o João Mastrantônio, que está sempre também nos assistindo, e espero aí que o João fique conosco até o fim da programação, para a gente poder aí dar alguns informes de interesse dos aposentados, João. Também quero deixar um abraço aí para o seu Lucas, que sempre está lá na audiência, sempre nos assistindo. Um grande abraço, seu Lucas. Obrigado aí pela sua audiência. E também quero agradecer aqui o trabalho da TVC, especialmente hoje quem nos auxilia na técnica, na Suite Master, é o Gabriel, excelente profissional, está aqui trabalhando conosco. Então, além do Wagner, né, na ausência também do Wagner, temos o Gabriel. Deixo um grande abraço para o Gabriel, que estará acompanhando comigo aqui na técnica até às 20 horas. Bom, pessoal, vamos começar então por alguns informes. Primeiramente, vou fazer jus à promessa, né? Nós vamos ler aqui as mensagens que nos enviaram no programa passado, como eu prometi. E vou aproveitar o ensejo, em se tratando de questionamentos, já de responder. Então, no finalzinho do nosso programa passado, lá do dia 4 de abril, nós recebemos uma mensagem da Laura. A Laura, que também está sempre na audiência. Laura, um beijão para ti. Obrigado pela tua audiência. E a Laura nos mandou a seguinte mensagem no programa passado. Tiago, quando vai ser o aumento de salário que o prefeito vai dar? Sou CLT, pago plano particular muito caro. Sou sócia do Simp. Quais os especialistas médicos que tem? Beijo, Laura. Então, como são praticamente 3 perguntas em uma só, Laura, nós vamos responder por partes. Bom, quando vai ser o aumento de salário que o prefeito vai dar? Como tu sabes, Laura, a nossa database, né, estipulada em lei orgânica municipal, a lei orgânica que é a constituição, digamos assim, do município, ela é prevista em maio. Então, o mês de maio é o mês previsto em lei para negociarmos todos os itens econômicos, evidentemente, onde entra salário, e dentre outros também, além de econômicos, porque é o período de discussão de pautas da categoria. Tanto é que o Simp, sempre de forma antecipada, e isso é tradicional ao longo dos anos, nós sempre chamamos a Assembleia Geral da categoria para tratar da pauta da database, sempre no mês de abril, antes ainda do mês de maio. Porque dá tempo de discutir com a categoria, onde o Simp apresenta, a direção apresenta aquelas propostas, onde a categoria, aqueles que se fazem presente em assembleia, têm o poder de mudar aquelas propostas, de complementar, de ampliar, e depois são os próprios servidores em Assembleia Geral que aprovam. Aprovada a pauta, no dia seguinte o Simp já protocola para o prefeito Eduardo Leite, solicitando resposta.
Como a gestão Eduardo Leite ingressou no ano passado nós fizemos a mesma coisa. Protocolamos ao prefeito em abril, o prefeito não respondeu nada em abril, porque ele... Na verdade, ele até respondeu. Ele respondeu para nós em abril dizendo que não ia responder os itens da pauta porque a data base é maio. Então, quando chegasse o mês de maio, era o mês que ele iria reunir-se conosco, o que de fato aconteceu. Então, maio é o mês para discussão, Laura. Aí eu posso te ajudar com uma segunda pergunta. Tá, mas e se as discussões entre executivo e categoria, proposta, contraproposta, vai e vem, passa do mês de maio, como já ocorreu em vários anos, de estarmos em junho, de estarmos em julho discutindo, não tem problema. Quando finalizar a discussão, seja junho, julho, vai ser sempre retroativo a maio. Então, uma suposição, se um dia fecharmos a negociação no mês de julho, a categoria aceitou fechar aquela negociação com o governo em julho, claro que no mês de maio, no mês de junho, não vai ter aumento, porque ainda está em discussão. Mas se a gente bater o martelo em julho, óbvio que lá no final do mês de julho, quando sair o contra-cheque, ele obrigatoriamente tem que vir com este aumento definido pela categoria, tanto em salário como em vale alimentação, retroativamente em maio. Então teria que vir maio, junho e o próprio julho. Eu só estou dando um exemplo caso a gente ultrapasse o mês de maio, ok? Então, Laura, essa é a primeira pergunta. Vamos à segunda. Sou CLT, pago plano particular muito caro. Sou sócia do Simp. Quais especialistas médicos que tem no Simp? Olha, fica difícil de eu te falar aqui no programa de TV, porque são vários. São vários especialistas que o Simp tem em forma de desconto, Laura. Porque na própria sede do Simp, nós temos para os nossos sócios de forma gratuita, sem carência, sem quantidade de fichas. Nós temos na própria sede do Simp uma médica clínica geral, nós temos uma dentista, e nós temos o nosso serviço de assessoria jurídica. São os serviços que são prestados no prédio, na própria sede. Em se tratando de especialidade médica, além da nossa clínica geral e a nossa dentista, que atendem na própria sede do Simp, as outras especialidades são em forma de desconto. E são várias especialidades, mas que aquela pessoa que é sócia do Simp, ela tem um desconto bem bom, bem grande, né, quando dá consulta com esse especialista, provar que é sócia do Simp, apresentar a carteirinha, enfim. Aí eu te convido ou para que tu acesses o site do Simp, que no site do Simp, lá nos ficheiros, naquelas abas que tem lá no topo do site, tem serviços, uma aba que diz serviços. Aí quando tu clica em serviços, tem ali atendimentos no Simp e convênios. E ali dentro de convênios consta essa relação de médicos. Ou liga para nós, 3028-7236, ou nos faça uma visita. São os meios mais fáceis, porque se eu for te elencar aqui no programa, são vários. Ok, Laura? Vamos ver se tem mais alguma pergunta tua aqui no final. A princípio seria isso. E tu, como servidora seletista, Laura, nós temos um plano de saúde que nós conseguimos, um excelente plano para os seletistas, porque o seletista não tem plano de saúde, ao contrário de servidores estatutários que têm o fundo de assistência médica lá do Previpel. E como isso aí deveria ser uma prerrogativa do executivo, e o executivo não preocupa-se em criar um mecanismo para propiciar uma saúde melhor para os seus servidores seletistas, o Simp tem um plano de saúde com a clínica de atendimento Cruz de Prata, que funciona todos os dias, sábados, domingos, feriados, onde lá tem atendimento clínico geral e tem atendimento odontológico. E nós temos plano de saúde ao preço de apenas R$ 25,00 por mês. Veja bem, plano de saúde do Cruz de Prata para seletistas, apenas R$ 25,00 por mês. Tu podes consultar quantas vezes tu quiseres, tá? Não há um período específico de carência para cumprir, então tu pode consultar quantas vezes quiser. Te relembro, funciona todos os dias, sábados, domingos, feriados, se eu não me engano, das 7, 7h30 da manhã até as 10 da noite, até as 22 da noite, todos os dias. Tem clínico geral e tem o dentista, são planos diferentes. E além de você ter consultas ilimitadas, se você quiser colocar dependente, marido, filhos,
cada dependente paga apenas R$5. Então você paga fixo a mensalidade de 25 e por dependente apenas R$5. Consultas ilimitadas e mais, Laura. Se qualquer exame dentro de um rol de exames que o Cruz de Prata nos ofereceu, são vários exames laboratoriais, vários exames radiológicos, incluindo ultrassonografias, raio-x. Esses exames, todos que se encontram nesse rol, qualquer um desses exames, sendo solicitado na consulta feita lá com o Cruz de Prata, o exame é gratuito. Tu não pagas absolutamente nada. Tanto consultou lá no Cruz de Prata um médico, preciso de uma ultrassonografia abdominal. Tu vais ter o exame de graça. Tu precisa fazer um raio-x de tórax, tu vai ter o exame de graça. Precisa fazer um exame de sangue, vais ter o exame de graça. Não existe nenhum plano na cidade que por R$25 tu tenha sempre atendimento, sábados, domingos, feriados, de forma ilimitada e ainda com uma cobertura de exames muito grande que tu não vai pagar nadinha por nenhum desses exames. Queres maiores informações? Acessa o site do SIMP ou entre em contato conosco. É um plano que nós conseguimos criar especificamente para os servidores seletistas. Claro, aqueles sócios da entidade. Então tá, Laura, tá aí a mensagem. Um beijão aí para ti. Vou ler a outra mensagem do programa passado, do final 3772. Oi, Tiago. Tenho uma questão referente à carga horária. Por que quem faz 40 horas tem que cumprir todo o horário pela manhã e pela tarde, ou seja, os 2 turnos, enquanto que quem faz 30 horas trabalha somente pela manhã ou pela tarde, cumprindo, na verdade, 20 horas semanais. Na verdade, não é justo. O que vocês podem fazer quanto a isso? Bom, vamos exemplificar aqui por partes. Quem tem concurso de 40 horas, é óbvio que a obrigação seria trabalhar os 2 turnos. Quem tem concurso de 30 horas semanais, claro que fazendo 6 horas diárias, 6 vezes 5, 30. É possível fazer num turno, como funciona o serviço da Prefeitura Municipal de Pelotas, da 12h30 às 18h30. Está cumprindo as 6 horas diárias e está cumprindo as 30 horas. Quando você afirma que aqueles que têm 30 fazem 20... porque você coloca que quem tem 30 trabalha somente num turno, cumprindo, na verdade, 20, isso não podemos generalizar, o colega que mandou aqui o 3772. Não é verdade. Várias colegas que têm concurso de 30 cumprem efetivamente as 30. Geralmente, quem cumpre 20 horas são professores que fizeram um concurso para a carreira de 20 horas. Por isso que eu estou explicando passo a passo. Quanto ao caso que você fala, mas eu conheço servidores que têm concurso de 30 horas, como é o caso que tu falaste aqui, e que na verdade cumprem só 20. Aí tem um porém. A Prefeitura de Pelotas, ela pode conceder, para melhor execução dos serviços públicos, uma exigência de carga horária menor. Tu não ficas devendo. Eu vou te dar um exemplo. O cargo de agente de trânsito. Quem fez o concurso de agente de trânsito, lá no edital diz, carga horária semanal, 40 horas. Se fosse seguir à risca o que está no edital, um agente de trânsito trabalharia 8 horas por dia e em 5 dias da semana ele já tinha cumprido a carga horária obrigatória, certo? Só que agente de trânsito trabalha sábados, trabalha domingos, trabalha feriados, como os próprios colegas da Guarda Municipal. Só que, na verdade, não teria como, pro município, um agente de trânsito trabalhar apenas 40 horas, nesse sistema de 8 horas diária. Porque aí, 2 dias da semana, todos os agentes de trânsito deveriam folgar. E aí não teria para suprir, né? Já não supre hoje pela falta, né? Pela quantidade de agentes, mas por si só na carga horária não supriria. Então, o que os agentes de trânsito fazem na prática? Sempre fizeram 36 horas semanais. Mas como se o concurso é de 40? Mas a prefeitura entendeu que é melhor, mesmo eles não trabalhando essas 4 horas na semana, mas pelo fato deles trabalharem 36 horas semanais, fica melhor por quê? Porque esses agentes acabam trabalhando 6 horas por dia, mas 6 dias da semana. Porque ele tem que ter o repouso remunerado. Então fica melhor para a prestação de serviço da comunidade
Eu, como gestor público, fazer com que na carga horária total eu diminua essa carga horária total, diminua daquela exigida em concurso, mas para a prestação de serviço é melhor, porque são mais dias. E isso ocorre em outros cargos e em outras funções. A gente sabe que tem concursos aí de mesmo cargo, mas que em editais diferentes ao longo dos anos, servidores que têm cargas horárias distintas. Então, quando na prática algum servidor tem concurso de 40 horas e, na verdade, ele tem que trabalhar 2 turnos, eu concordo contigo, mas eu também conheço cargos cuja carga horária exigiu 40 horas e que não trabalham em 2 turnos. Trabalham em um. Tu afirmas aqui que quem trabalha 40 horas sempre trabalha em 2 turnos. Não. Tem colegas que têm cargo de 40 horas no edital e que acabam trabalhando um único turno, simplesmente por ele trabalhar num setor administrativo, por exemplo, da prefeitura, em qualquer secretaria, e tu sabes que as secretarias funcionam da 12h30 às 18h30, para atendimento ao público. Então, na verdade, não tem o que o SIMP fazer. Porque isso aqui não é uma competência do SIMP. Não é o SIMP que vai brigar para aumentar a carga horária do colega, ou dizer para o patrão, que é o prefeito, ó prefeito, cobra do servidor lá que é 40 horas o concurso para ele fazer as 40. Não, é o poder público que entendeu que ele deva fazer menos para melhor ajuste da prestação de serviços. É menos no total, mas mais dias, ou se adequando ao horário de atendimento ao público, ok? Então, espero que tu tenhas compreendido aí a resposta. Estou dando vencimento aqui das mensagens passadas, mas já tenho novas recebidas hoje. Aqui é da Carmen, que nos ligou na semana, que nos mandou uma mensagem semana passada. Oi, Tiago, a visita de vocês quando tiveram aqui na Escola de Educação Infantil Darcy Ribeiro já está surtindo efeito. Já mandaram material de limpeza e alguns materiais para trabalho na cozinha. Ainda está longe das soluções principais serem resolvidas, mas espero que as soluções comecem a aparecer. Beijão aí, Carmen, obrigado. O SIMP que tem feito um trabalho incansável de visita nos setores para registrar com fotos, para registrar com vídeos as condições de trabalho. E tão logo a gente registra isso, a gente publiciza na imprensa em geral, nas nossas mídias, e encaminhamos documento urgente de soluções, que em anexo vai um DVD com as fotinhas, com os vídeos, tanto para o senhor prefeito, tanto para os secretários da pasta respectiva daquele local de trabalho e também para o Ministério Público. A gente manda para esse tripé. E sempre que a gente fez esse trabalho, deu certo. Sempre que a gente fez esse trabalho, as autoridades se mexem, porque aí ganha publicidade, aparece na TV. E aí aqui a Darcy Ribeiro, já começa a surtir efeito tudo aquilo que a gente trouxe aqui há 2 programas de TV atrás na TVC, onde vocês puderam acompanhar. Recebemos uma mensagem também no programa passado do final 6871. E o Vale Refeição de quem tem 2 matrículas? Bom, o Vale Alimentação foi tirado pelo prefeito ano passado, todo mundo se lembra. Eduardo Leite tão logo tomou posse, sem conversar com ninguém, sem conversar com o SIMP, mandou tirar lá o Vale Alimentação de todos aqueles que tinham 2 matrículas. E até hoje ele não fez justiça nenhuma, Cabe salientar que essa retirada de Vale Alimentação rende uma economia mensal para a prefeitura de R$50 mil e que em um ano aí a prefeitura faturou em cima do servidor mais de R$600 mil. Vamos ver se esses 600 mil de economia que a prefeitura fez em cima da gente do ano passado até agora, se vai refletir em melhoria no nosso Vale Alimentação, no nosso próprio salário, porque não tem como dizer a prefeitura esse ano, não tenho dinheiro. Não, ela conseguiu fazer uma economia. Quando ela tirou uma vantagem que nós tínhamos o ano passado, ela deixa de gastar. Só que ela deixou de gastar e não aplicou em melhoria nenhuma direto. Efetivamente não. Então a gente espera que se reflita nessa negociação. Mas eu convido o colega que mandou essa mensagem para ir na Assembleia Geral da categoria agora, quarta-feira, à tarde, lá no auditório externo do Pelotense, que vai iniciar às 15 horas. Por que eu convido? Porque a pauta Database vai ser composta de vários elementos. Então eu não vou adiantar esses elementos aqui, mas com certeza tem novidade para o Vale Alimentação, tem novidade para os aposentados. Então é importante que todos os colegas se dirijam à Assembleia, já que todo mundo tem ponto garantido, que todos os colegas massivamente se façam presentes na Assembleia quarta-feira, 15 horas, lá
lá no auditório externo do Colégio Pelotense, para que aí a gente encaminhe essas demandas. E aí o mesmo número aqui, o final 6871, ainda comenta: e a isenção do concurso tem que pagar a SEDEX. É verdade, né? Quem assistiu o programa passado, eu abordei item por item de todos os problemas do concurso. O SIMP já entrou na justiça, nós entramos segunda-feira agora, pela manhã. Não temos nenhum resultado ainda, mas entramos com uma ação para corrigir todos os problemas, todas as distorções, inclusive o pedido de isenção. Porque podia pedir a isenção da inscrição do concurso aquelas pessoas desempregadas e aquelas que não têm renda bruta superior a 2 salários mínimos. Estudantes têm direito a 50% de desconto. Mas é uma tremenda sacanagem. A prefeitura solicita que quem quiser pedir a isenção da inscrição tem que se enquadrar nesses 2 eixos, ou seja, estar desempregada ou não ganhar mais do que 2 salários mínimos nacionais, porque justamente a pessoa está provando ali, ela vai provar que não tem dinheiro, que não tem condições de pagar a inscrição. Só que, pasmem, após você preencher todos os documentos, você tem que enviar via SEDEX para a empresa o pedido de isenção. Quer dizer, se você já não tem dinheiro e é por isso que você está pedindo a isenção, é total absurdo. Para você solicitar essa isenção, você tem que gastar com o SEDEX nos Correios, tem que pagar o SEDEX. Então é um tremendo absurdo, mas nós ingressamos na Justiça com todos esses elementos, né? Vamos ver o que o Poder Judiciário fará, né, nesse sentido. Eu vou ler a última mensagem aqui do programa passado e na sequência eu já falo, né, das mensagens que eu já recebi agora. Não se preocupe, quem nos mandou agora há pouco. Deixa eu ver aqui das mensagens antigas. Eu acabei apagando aqui sem querer, mas eu sei que era a Fátima. A Fátima tinha mandado dizendo que era estranho o auxiliar de educação infantil, né, não servir o magistério. Na verdade, Fátima, não é o auxiliar. Na verdade, o que não está servindo o magistério é o cargo de professor de educação infantil e o professor séries iniciais, onde a legislação federal, a Lei Federal 12.796, que prevê que quem tem habilitação em nível médio de magistério está efetivamente habilitado para dar aula tanto na educação infantil como nas séries iniciais. E a Prefeitura de Pelotas simplesmente não aceita mais que quem tenha magistério possa concorrer ao cargo de professor de educação infantil ou P1. E é uma tremenda contradição, porque o Colégio Municipal Pelotense, ele forma as pessoas, os alunos, para o nível médio magistério e em especial para atuarem na educação infantil. Quer dizer, uma escola que é do município forma profissionais para trabalhar em tais áreas, mas a prefeitura não quer absorver essa formação. Ou seja, quem a prefeitura oportuniza esta formação, na hora do concurso a prefeitura não quer essa formação. Ou seja, desconsidera todo o trabalho, né, do Colégio Municipal Pelotense. Bom, pessoal, vou dar aqui uma pauleira para a gente vencer aqui as 5 mensagens que recebi agora, e aí eu vou pausar para a gente vencer aqui a pauta. Tem muitas informações importantes para vocês. A Renatinha, lá da Escola Paulo Freire, de Educação Infantil, escola que a gente visitou semana passada e mostramos aqui todas as mazelas e más condições da escola. Oi, Tiago, queria avisar vocês que hoje pela manhã teve uma reunião na escola com os pais. E os próprios pais decidiram que a escola não vai abrir segunda-feira, até vir uma merendeira, porque não tem ninguém para preparar os alimentos lá na Paulo Freire. E quando tinha, era uma servente em desvio de função. Então os pais decidiram que a escola não vai abrir segunda-feira pela manhã. E na manhã de segunda, na entrada da escola, eles vão fazer um protesto aqui na frente. Nós, professores e servidores, estaremos aqui na escola. Beijos. Renata, um beijão para ti. E esse movimento dos pais é muito bom. É muito bom esse movimento dos pais.
Porque a gente já denunciou o caso da Paulo Freire, né? A gente botou matéria aí na imprensa, né? Nas mídias do SIMP. Segunda-feira, Renata, eu estarei enviando os protocolos dos documentos inerentes a Paulo Freire, com um DVD em anexo com fotos e imagens. Está preparadinho. Segunda-feira estarei mandando para o Ministério Público Estadual, para o prefeito e para o secretário de Educação. E aí, para se somar conosco nessa indignação, é muito bom que os pais façam um protesto, porque só assim, com certeza, a prefeitura vai se mexer. Infelizmente, a gente tem que se utilizar, né, dessas situações. Final 8237. Tiago, no concurso não observaram o critério de desempate para os já funcionários públicos municipais, que têm preferência em relação aos demais com igual nota. Isso está previsto no Estatuto do Servidor. Como proceder quanto a este fato? Bom, embora está previsto no Estatuto do Servidor, não existe nenhuma legislação federal que obrigue como critério de desempate o fato de já ser servidor público. A única coisa que em nível federal obriga para todos os concursos públicos, independentemente da esfera, seja ela municipal, estadual, federal, único, regulamentado em lei, é de que em caso de empate em todos os critérios, assuma o de maior idade. Demais critérios, ou seja, se já ocupou cargos públicos, se trabalhou como mesário nas eleições, se é cadastrado como doador de sangue, se já foi jurado em audiências, enfim, são situações que podem ser previstas ou não em edital. Claro que o Estatuto do Servidor é a nossa Constituição, é a lei orgânica, é como eu vou te falar aqui e falei há pouco tempo. Nós ingressamos na Justiça. Não sabemos como a Justiça vai se posicionar nesse sentido. Só que eu lembro, o SIMP representa os municipários. O SIMP não representa a comunidade em geral. Então, o que a gente orienta? Que toda pessoa que sentiu-se ou sinta-se prejudicada com toda a parte do edital do concurso, faça uma representação via Ministério Público. Qualquer pessoa pode fazer à mão, a caneta, no computador, coloca ali os pontos que você não concorda e protocola lá no Ministério Público Estadual, ao lado do fórum, ali, mais próximo do novo shopping de Pelotas. E protocola endereçado a quem? Aos cuidados do promotor Jaime Chatkin. Aos cuidados do promotor Jaime Chatkin. A gente pede isso. Por quê? Porque além da ação judicial do SIMP, quanto mais pessoas que sintam-se indignadas e sintam-se prejudicadas por esse edital, vai ter um volume maior, vai ter uma atenção maior do Ministério Público e com certeza a Justiça olhará com outros olhos. E repito, o SIMP representa os servidores públicos, atuais, existentes. Não temos como alcançar uma esfera maior. Então é importante que você que mandou a mensagem e tantos outros, né, façam essa representação para somar-se conosco. Vamos lá, obrigado pelas respostas e tua atenção. Quanto aos precatórios, quando irei receber? Tenho 34 anos de prefeitura. Beijos, Laura. Laura, todos os precatórios, Plano Bresser, Collor, Verão, os precatórios que estão sendo pagos no momento, inclusive nos últimos anos, são alguns do Plano Bresser. São parcelas do valor de precatório do Plano Bresser. É importante que tu vá no SIMP, né, ou ligue para o SIMP e dê o teu nome, que é possível a gente ver se o teu nome está na listagem para receber. Só que a Justiça só está a Justiça só está liberando o valor dos pagamentos de precatório na modalidade preferencial. O que é a modalidade preferencial? São aquelas pessoas que têm mais de 60 anos ou que enquadram-se em doenças terminais ou graves, segundo a legislação federal. Então, como essas pessoas têm prioridade, preferência sobre as demais, que não se enquadram em tal situação, aquelas que já solicitaram na modalidade preferencial por enquadrarem-se, ou aquelas que se enquadram e não pediram, peçam para o seu precatório ser na modalidade preferencial. Ou seja, você tem que ter mais de 60 anos ou tem que enquadrar-se em doenças terminais, graves,
para poder solicitar o pagamento de precatório preferencial. Quem não enquadra-se nessa situação, continua na fila de espera por ordem de ajuizamento de ação. Então, se você enquadra-se nessas duas situações, nessa situação, no caso, uma ou outra, ligue para o SIMP, dê o seu nome, que é possível, né, a gente informar se tem direito ao pagamento. Vamos lá. Final 5119, na audiência, Otília Coelho, bairro Obelisco. Otília, beijão para ti, obrigado pela audiência, um abraço a todo o pessoal do Obelisco aí, né, nessa noite chuvosa, o dia inteiro de chuva, obrigado aí por estar nos assistindo. Oi, Tiago, boa noite, mandou o final 4109, boa noite, beijão, obrigado aí pela audiência. Vamos lá, final 2582. Sou pai de aluno matriculado na Escola de Ensino Fundamental Oswaldo Cruz, no bairro Santa Terezinha, e lá as merendeiras se resumem a servir bolachas e frutas. Comida elas não fazem mesmo tendo alimentos. Vergonhoso. Tem que verificar junto à escola, né, você que mandou a mensagem, o porquê que não são feitas as refeições normalmente, né? Se tem alimentos para ser preparado com comida, por que não é feito, né? E você, na qualidade de pai de aluno, você tem todo o direito de cobrar da direção da escola. E, inclusive, se você quiser uma resposta por escrito, em 30 dias é obrigado. Eu sempre informo que qualquer cidadão, qualquer servidor público, qualquer pessoa, constitucionalmente, pode protocolar pedido de informações em qualquer órgão de repartição pública, seja na esfera pública municipal, federal ou estadual. E o órgão tem obrigação de responder por escrito em até 30 dias. Coisa que a Prefeitura de Pelotas não faz, nem quando o cidadão pergunta, e nem quando nós, servidores, solicitamos ali uma licença-prêmio, uma gratificação, ou por que não estão pagando tal vantagem, a Prefeitura, corriqueiramente, não responde quase que nada dentro dos 30 dias. E isto é constitucional. Então é importante que você faça aí o pedido de informação, até para você ter uma prova, se tiver que encaminhar junto à SMED posteriormente. Mas eu oriento, pergunte à escola, cobre da escola o porquê, né, que as colegas lá não fazem a preparação da merenda em forma de comida, alimentos. Oi, Tiago, já temos a merendeira. A escola não fechará mais por esse motivo. Obrigado, Angélica, diretora da escola. Eu creio que seja a diretora da Paulo Freire. Bom, se já tem, vai depender dos pais, né, que se auto-organizaram, mas como tu estás aqui garantindo, tudo bem. Até, Angélica, depois a gente gostaria de conversar contigo aí pessoalmente, né, na semana que vem, ou enviar um documento que nós nos sentimos surpresos, né, que quando a gente fez a visita aí na tua escola, foi com o único e exclusivo objetivo de registrar as condições de trabalho, né, as precariedades que a escola tem, e que não é problema nem da direção, muito menos dos professores e servidores. Enfim, é um descaso da SMED. Então, o papel do SIMP é justamente registrar isso e cobrar de quem tem que ser cobrado. Né? Nós não fomos para fazer reunião nenhuma na escola. O problema é que os colegas... Nem é um problema, eu fico muito orgulhoso quando o SIMP visita os setores e os colegas querem nos questionar, querem nos perguntar, né? Querem obter informações e a gente, com o maior prazer, fica para responder. Né? E a gente sentiu ser surpreso, porque quando fizemos a reunião com o secretário de Educação nesta quarta-feira, que eu vou estar mostrando o vídeo em seguida, e que era para trabalhar, e que era só para, como assunto de pauta, o calendário da educação infantil, no final da reunião a SMED nos informou que parece que há uma reclamação, né, por parte da direção da escola, que o SIMP teve lá, que o SIMP ficou 3 horas na escola, que o SIMP atrapalhou o andamento da escola e que parece que nominaram a minha pessoa, né, como tendo sido mal educado, uma coisa que nem é peculiar para quem me conhece. E eu fui muito bem tratado por ti, diretora, naquele dia da escola, e por todos os demais. Né? Então, me senti muito surpreso com essa informação que é oficial da SMED, então eu te peço para que a gente trate semana que vem. Né? Estou falando isso aqui a público, porque lá foi público também
também a informação, até porque chegou a SMED, né? Então, o nosso único exclusivo objetivo é ajudar a escola, é promover para que se faça as melhorias. E a gente enalteceu o trabalho de todos da escola no vídeo que eu trouxe semana passada, porque se a escola hoje é bem organizada, tem algumas salas pintadas, são coloridas, né, num ambiente feliz de trabalho, é graças ao teu trabalho, graças ao trabalho de todos os profissionais que aí estão, onde as tintas foram doadas, onde 90% dos brinquedos foram doados por vocês mesmos. Não foi nem a SMED que fez isso, foi vocês que botaram a mão na massa e pintaram as salas de aula, não foi nem a SMED que fez. Tudo isso foi enaltecido. Quem quiser assistir o programa de TV do SIMP passado, é o último lá que se encontra no site do SIMP. Mas nos entristece chegar na Secretaria de Educação e saber que criticaram o nosso trabalho, que foi simplesmente para ajudar, ainda mais o que não refletiu a verdade, nem a realidade, porque foi de comum acordo a nossa conversa lá em grupo, né, na frente de todo mundo. Mas que bom, né, que vocês vão receber uma merendeira, isso é fruto do teu trabalho, das colegas e nós, que publicizamos e cobramos, né, tal iniciativa por parte da SMED. Final 1384. Oi, Tiago, e aí? E o plano de carreira? Olha, o plano de carreira com certeza tem que ser discutido pós-pauta database. Nós apresentamos, né, a nossa proposta de plano de carreira, seja no governo Fetter, o prefeito Eduardo Leite conhece aquela nossa proposta de plano de carreira, as formas de ascensão, e o prefeito pediu para que a gente, no momento oportuno, apresente essa proposta oficialmente lá no Salão Nobre da Prefeitura, em slides, em data show, para que a gente mostre, né, isto para ele e para que possamos discutir. Só que plano de carreira não pode ser confundido com database. Database é o período de negociações salariais e itens emergenciais, efetivos, que é para agora. O plano de carreira, com certeza, será debatido com o prefeito após o fechamento da nossa negociação salarial. Tiago, estou sempre em sintonia com vocês, muita prosperidade, muita sorte, muita luz e que sejam felizes na luta. Digo por todas as lutas em favor de nós funcionários. Beijos da minha amigona Marilda, lá da Coab 2. Né, Marilda, beijão para ti, obrigado pela tua audiência, e são pessoas como tu, né, que nos orgulham, porque tu faz a luta junto conosco, né? Tu pegas junto conosco, e é isso que faz com que a gente tenha prosperidade e atinja, né, os objetivos. Né? A Angélica nos responde, eu dou direito de resposta para a Angélica, diretora da Paulo Freire: de maneira nenhuma fostes mal educado. Acredito que houve um mal entendido, beijos, Angélica. Bom, Angélica, se houve um mal entendido, tu tens que esclarecer junto à SMED, porque a SMED, que é um órgão oficial, informou para a Tatiane, que é presidente do SIMP, né, que a informação recebida a SMED falou que a informação recebida através da direção da escola, deram o teu nome, foi sim que a gente foi mal educado, que a gente atrapalhou o andamento da escola, inclusive na reunião que tu tinhas lá marcado. Então é muito bom que tu fale isso aqui ao vivo, publicamente. É sinal então que a SMED é que teve um mal entendido com o que tu passasses para a secretaria, porque foi o que a secretaria nos passou, né? Então espero que tu fale com a SMED, porque nós vamos mandar um ofício para a SMED, inclusive, né, porque o SIMP trata tudo de forma transparente, de forma escrita oficial, e aqui no programa de TV que as pessoas possam ver quantas vezes quiser, porque aí não tem nenhum tipo de problema, né, de mal entendido. Mas obrigado, Angélica, pela consideração. Bom, pessoal, li todas as mensagens, botei em dia, só restou 15 minutinhos de programa, então eu tenho que tocar a pauta rapidamente. Pessoal, um informe importante. O SIMP ontem funcionou até às 16 horas da tarde. Não abriu hoje, sexta-feira, não abrirá segunda. Mas por que o SIMP não abriu hoje e por que o SIMP não abrirá segunda-feira? Por uma grande conquista dos municipários, principalmente dos sócios e da nossa direção executiva, do nosso Conselho Fiscal, do nosso Conselho Deliberativo, dos nossos apoiadores. Por que eu quero dizer isso? O SIMP hoje oficialmente mudou-se para a sua sede própria na rua Almirante Barroso, quase esquina Tiradentes, quase em frente ali à Escola de Ensino Fundamental
Agora me esqueci o nome da escola, mas eu vou me lembrar. Ali, estou sempre falando o nome dela, Joaquim Assunção. Escola Joaquim Assunção. Então, ali pela Barroso, quase esquina Tiradentes, é a sede própria do SIMP, totalmente moderna, com uma sala específica de atendimento para médica clínica geral, com uma sala específica para atendimento de advogados, com uma nova tesouraria, com uma sala específica para dentista. Nós temos um gabinete odontológico totalmente completo, moderno, de última geração, é o que tem de melhor no mercado na área odontológica, né? Isso porque o sócio merece. Temos mais de uma sala de atendimento privativo da direção para com os sócios, existem 3 banheiros nessa sede, um totalmente adaptado para portadores de deficiência física, temos ainda uma extensa área aberta lá aos fundos, temos também uma sala grande ao fundo, que é a direção executiva, mais uma mini sala de reuniões, enfim, ficou muito linda a sede do SIMP própria. E eu digo que esse é um trabalho, é um sonho concretizado, porque o SIMP existe há 25 anos. E o SIMP sempre funcionou aonde? Ali na rua Padre Anchieta 279, quase esquina Neto, anexo ao prédio da Secretaria de Educação. Por 25 anos, a prefeitura cedeu aquele espaço para o SIMP, que o SIMP, claro, botou os seus recursos e melhorou, né? Melhorou ali a questão de piso que não tinha e várias outras estruturas de cabeamento telefônico, de internet, tudo que não tinha ali foi nós que colocamos e fizemos. Nós somos muito gratos à Prefeitura de Pelotas por ter cedido o espaço, mas o que nos orgulha? Na lógica, um sindicato funcionar num prédio cedido da prefeitura tinha que ser, entre aspas, um sindicato pelego. O que eu quero dizer? Nós da direção executiva não vamos poder nunca bater de frente com o governo, seja de que sigla partidária qual for. Nós nunca vamos poder fazer a luta, nós nunca poderemos fazer uma mobilização, uma paralisação, porque a qualquer hora eles nos correm daqui, nos tiram daqui e não temos para onde ir. E aí é que está a prova de competência das direções que passaram os 25 anos do SIMP. Sempre fizeram a luta, sempre enfrentaram os governos no plural, independentemente de sigla partidária, sempre sem medo. E os governos também sempre respeitaram o SIMP, porque nunca tiveram ali, de repente, uma coragem, uma audácia de dizer, esse pessoal aqui está me enfrentando, essa categoria que é representada por esse sindicato está vindo para cima de mim, eu como gestor vou tirá-los de lá. Isso eu vejo com muito orgulho, de todas as direções que passaram. Agora, com mais orgulho ainda, é que na nossa gestão conseguimos, efetivamente comprar uma sede própria, sem nenhum financiamento, sem nenhum empréstimo. Isso se chama gestão. Gestão política e gestão financeira de forma séria, sabendo investir o dinheiro do sócio, porque é só o sócio que contribui e possibilita para isso. Nós já tínhamos o nosso carro próprio, nós já tínhamos o nosso sistema de som próprio, nós temos todo o nosso sistema de mídias, inclusive aqui o nosso programa de TV, graças a todas as direções que passaram, seja na presidência do Jorge, do Gilberto, da Renata e por aí vai. Mas nessa gestão conseguimos adquirir a sede própria. Na gestão passada, quando pós a nossa reeleição dessa gestão atual, que foi reeleita em 2011, foi possível a gente ganhar um fôlego, porque no primeiro momento a gente comprou a sede. Depois a gente teve que passar alguns anos, ganhar fôlego financeiro para investir nessa sede, porque era uma casa residencial. E nós tivemos que readaptá-la, construir novas salas de atendimento, construir novos espaços. Isso deu muito trabalho. E já fizemos com estrutura, inclusive, para o 2º andar, para futuramente fazermos um salão de festas, e enfim. E, efetivamente, a gente inaugurou, dia 20 de dezembro do ano passado, quando o SIMP completou 25 anos. Então, hoje foi o dia que a gente fez a mudança. Abaixo de chuva, toda a direção, pegou junto direção e funcionários, desde manhã cedo, 7 horas, carregando o caminhão, descarregando. Eu mesmo saí agora, correndo lá, do prédio, fui na minha casa, tomei banho, preparei o programa aqui para vir correndo para cá. Segunda-feira voltaremos para limparmos, para adequarmos os móveis, por isso que terça-feira o SIMP volta ao seu atendimento normal
a partir das 8 horas. Então, parabéns para os sócios e parabéns para nós que conseguimos, em 25 anos, ter uma sede própria, nossa, e um espaço que vocês merecem. Sócios, não sócios, todos serão bem recebidos, e agora sim podemos dizer, vocês serão recebidos à altura que vocês merecem. Não pelo que contribuem, e sim pelas pessoas que vocês são, e é uma obrigação nossa a gente prestar, né, um serviço de qualidade para vocês. Então, o atendimento do SIMP, a partir de terça-feira, se dará única e exclusivamente, definitivamente, lá na rua Almirante Barroso, quase esquina Tiradentes. Bom, pessoal, vamos aqui aos 2 vídeos que nós temos. Eu vou pedir para o Gabriel já deixar na ponta da agulha aí, o primeiro vídeo, que ele trata da reunião do SIMP e Comissão de Professores da Educação Infantil que tivemos com o secretário Gilberto Garcias, quarta pela manhã. Então, Gabriel, pode soltar a hora que tu quiseres aí o primeiro vídeo, né, que é o vídeo A. Obrigado, Gabriel, que é o vídeo aí que trata da reunião. Então, pessoal, essa reunião de manhã, foi quarta-feira, com o secretário Gilberto Garcias, era para tratar sobre o calendário escolar da educação infantil e que ficou ali afirmado pelo secretário Gilberto Garcias que ele sensibilizou-se com o pedido do SIMP, com a luta que fizemos junto com a categoria da educação infantil, dizendo que era possível sim fazer as reuniões pedagógicas dentro do horário de trabalho. Já que a legislação federal aponta que escolas de educação infantil que trabalham em turno integral têm que atender as crianças minimamente 7 horas diárias, a gente provou que se as crianças chegam 7h30 nas escolas de educação infantil, logo até as 14h30 é possível receber essas crianças. Estará cumprida as 7 horas exigidas em lei, e aí a partir das 14h30, normalmente podem ser feitas reuniões pedagógicas. Cumpre-se a legislação e tu não obrigas que os colegas fiquem além da carga horária. O que a SMED fez? A SMED, sem discutir com ninguém, o ano passado, impôs para os diretores de escola de educação infantil, dizendo, olha, nós queremos que vocês atendam as crianças todos os dias nos 2 turnos e que quando vocês fizerem reuniões pedagógicas, que seja depois das 5h30 da noite. Ora, além dos colegas da educação infantil trabalharem o dia inteiro, teriam que fazer as reuniões pedagógicas, que enquanto funcionárias públicas, ou seja, é um trabalho a ser executado, elas iam com certeza, além de extrapolar a sua carga horária de trabalho obrigatória, fazer horas extras. E isso é um tremendo absurdo. E aí nós fizemos reuniões com representantes das escolas o ano passado, nós mandamos diversos ofícios para o secretário, fizemos uma assembleia com a educação infantil esse ano, dia 26 de março, que foi onde deliberou essa comissão de colegas para nos acompanhar ali, formularmos junto com o secretário. E é uma grande conquista para nós, uma grande vitória para nós, onde a SMED reconhece que nós tínhamos razão e está confirmado pelo secretário de Educação que será feito dessa maneira. Em dias de reuniões pedagógicas, as escolas funcionam até às 14h30, libera-se as crianças, né, e posteriormente podem fazer as reuniões pedagógicas. Então, parabéns à educação infantil e a nós que em conjunto conseguimos, né, resolver esse problema. Agora, eu vou pedir para o Gabriel colocar para nós o nosso segundo e último vídeo, que ele trata sobre a assembleia que nós fizemos com os trabalhadores em educação nesta quarta à tarde. Então, pode soltar para nós aí, por gentileza, Gabriel? Muito obrigado. Essa assembleia com os trabalhadores em educação, pessoal, a gente trabalhou com 4 temas de pauta: sobre as escolas de lata, os containers, sobre a mobilização pelo piso do magistério, sobre a contratação milionária da empresa Falcone para melhorar a educação em Pelotas, e tratamos também sobre os encontros municipal, estadual e nacional de educação. E o que a gente aprovou nessa assembleia? Todo mundo, os funcionários de escola, professores, todos descontentes com a educação, como ela está sendo tratada em Pelotas, todo esse caos, todo esse descaso, está aí o pessoal aprovando por unanimidade, não houve nenhum voto contra, o pessoal votou pela paralisação de dia inteiro, turnos manhã, tarde e noite, paralisação todo dia, no dia 24 de abril, uma quinta-feira, dia 24 de abril, o dia inteiro, para todos os turnos,
paralisação de todos os trabalhadores da educação, especificamente do segmento da educação. Paralisação. Bom, quais são as atividades que serão desenvolvidas nesse dia 24? A partir das 11 horas, nós teremos uma manifestação com o nome Carreteiro do 100. É um almoço. Carreteiro do 100, mas 100 com S. Do 100 vale alimentação, do 100 salário mínimo, daqueles 100 piso do magistério, do 100 condições de trabalho. Então será o carreteiro do 100, um almoço gratuito do SIMP para todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação que se fizerem presentes ali na Praça Coronel Pedro Osório, em frente à prefeitura. Então a partir das 11 horas a atividade é essa, né? O carreteiro do 100. E à tarde nós teremos aquela atividade que não pôde ser feita lá nos 3 dias da greve da educação por causa da chuva, que era a atividade Educação Vai à Forra. Mas esse à forra é no sentido de forrar a Prefeitura de Pelotas. Nós forraremos a Prefeitura de Pelotas com faixas, com cartazes, com panfletos que produziremos na hora, com mensagens para o prefeito Eduardo Leite e para a comunidade. E essas mensagens dirão verdadeiramente como de fato é tratada a educação em Pelotas, já que a prefeitura vende uma imagem que está tudo maravilhoso em Pelotas. Escolas de lata, escolas sem professores, escolas da colônia sem motorista para transportar as escolas da colônia, escolas sem merenda, escolas sem funcionários, escolas sendo arrombadas, assaltadas, não paga o piso dos professores, não paga salário mínimo para os funcionários de escola. Nós temos vários motivos. Então, pessoal, 24, paralisação o dia inteiro da educação, mobilização 11 horas da manhã em frente à prefeitura com o carreteiro do 100, e à tarde a mobilização é Educação Vai à Forra. Bom, pessoal, nós temos aí 5 minutos para terminar o programa. Então eu vou dar informes rapidamente para a gente poder encerrar. E mensagens que eu recebi, assistam o próximo programa de TV que eu lerei e responderei. Você que mandou mensagem aqui para mim, vou ler no próximo programa e responder. Pessoal, uma outra conquista importantíssima para os trabalhadores da saúde. Essa aqui é muito importante. Ontem teve uma reunião no Conselho Municipal de Saúde, lá na Casa dos Conselhos, sobre o anteprojeto de lei da Secretaria de Saúde, que está sendo discutido, que é a gratificação do PEMAC. É a gratificação do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica. É uma gratificação que visa pagar mensalmente para os trabalhadores da saúde de R$300 a R$500, conforme a avaliação por parte da Prefeitura e do próprio PEMAC Nacional, que vai avaliar as atividades desenvolvidas dos servidores e, sendo feitas essas avaliações, perceberão uma gratificação no seu contra-cheque. Só que o anteprojeto original apresentava diversos elementos que nós, do SIMP, junto com a Comissão de Trabalhadores da Saúde, identificamos vários problemas. E eu apontei aqui todinhos eles em alguns programas atrás. Ontem, na reunião, foi elencado todos esses itens e a Secretaria de Saúde, representada pela Superintendente de Ações de Saúde, Ana Costa, de uma forma totalmente, no meu ponto de vista, no ponto de vista do SIMP, antidemocrática, porque só aceitamos discutir todos os elementos que vocês apontaram se passar o primeiro artigo do projeto, que era fazer essa avaliação de forma dupla, tanto pelo município, tanto em âmbito nacional pelo PEMAC. E nós não queríamos 2 métodos de avaliação mensalmente. Um método já era mais suficiente. Então, o que o SIMP fez? O SIMP, para não emperrar o processo, o SIMP, para não deixar de discutir todos os outros demais itens que eram importantes, nós abrimos mão desse primeiro item, já que foi imposto pela Secretaria de Saúde. E conseguimos discutir os outros itens. E todos os outros itens foram atendidos. Tudo aquilo que nós do SIMP, com a Comissão de Servidores da Saúde, elencamos, conseguimos. O que vai acontecer agora? Agora, esse anteprojeto vai para o prefeito Eduardo Leite e o prefeito Eduardo Leite encaminhará esse projeto para a Câmara. Tão logo depois a Câmara receba e aprove, o prefeito sancionará. Então, é uma conquista do SIMP
e dos trabalhadores da saúde esta gratificação do PEMAC. Embora a Prefeitura acena com a criação da gratificação através do anteprojeto de lei, só vai passar com aqueles elementos que elencamos como importantes, elementos que mudam e muito e para melhor, porque ali pagaria a gratificação 2 vezes ao ano. Nós conseguimos que essa gratificação pague-se ela de forma mensal. Então, isso é uma grande conquista, e isso estava no nosso ponto de pauta. Então, parabéns para os trabalhadores da saúde e parabéns para nós. Bom, pessoal, são 20 horas, vamos encerrar aqui o nosso programa de TV. No próximo programa abordarei mais sobre o concurso da Prefeitura, abordarei sobre novidades aqui da Falcone, a empresa contratada para melhorar a educação em Pelotas, e lerei todas as mensagens no próximo programa. Agradeço de coração todas as mensagens da sua audiência, desejo a vocês um ótimo final de semana e prometemos nos reencontrar sexta-feira que vem aqui pela TVC. Um grande abraço a todos e tchau, tchau!